Eu sou o professor Mundinho, esses são meus amiguinhos. Juntos vamos transformar nosso planeta, a gente tem que preservar. Tem a nuvem, tem o sol e tem a lua. Tem a estrela, tem o vento a soprar. Tem a brisa e o arco-íris, olha que lindo. E o João temperatura a falar. Eu sou o professor Mundinho. Bem-vindo de novo, criançada! No programa de hoje trataremos de um assunto muito importante para a vida humana, a água. A água é muito importante para todos nós seres vivos e por isso devemos preservá-la e combater a poluição. Você se imagina vivendo sem água? Eu não me imagino, pois a água é indispensável para tudo que faço no meu dia a dia. Bom, crianças, já que vocês sabem o tema do programa de hoje, se prepare para uma grande aventura, recheada de novidades. A água é muito importante para os seres vivos. Ela é fundamental nas atividades que realizamos diariamente. Vocês sabem me dizer algumas atividades que realizamos com a água? Tomar banho, escovar os dentes, encher a piscina e dar banho no cachorro. Lavar roupa, fazer comida, molhar as plantas e principalmente beber água, pois nosso corpo necessita de água. Como nós sabemos que a água é própria para o consumo? A água própria para o consumo é a água limpa. Mas não basta ser só limpa, ela deve ser filtrada ou fervida, pois às vezes ela pode não apresentar sujeira, mas pode estar contaminada com alguma coisa que não vemos a olho nu. Muito bem, Débora. Muitas vezes encontramos substâncias tóxicas chamadas micróbios na água, e essa água é imprópria para o consumo. Água salobra são águas do mar. Ela é salgada e não pode ser usada para beber. Água inquinada é a água dos esgotos. Essa água contém muitos micróbios, causa doenças ou substâncias poluentes. Para que a água imprópria para o consumo possa ser consumida, tem que ser tratada numa estação de tratamento. Professor, mas o que é uma estação de tratamento de água? É um local que realizamos a purificação da água captada das fontes, assim utilizada para ser distribuída para a população. E como funciona o processo de tratamento? O processo de purificação da água adquire processos físicos e químicos para que a água possa ser própria para o consumo. Mesmo a água passando pela estação de tratamento, para usá-la para beber, você deve fervê-la e filtrá-la. É através da água que existe a vida. O corpo humano é composto por 70% de água. O planeta Terra necessita de água para a sobrevivência de todos os seres vivos. Possuímos uma pequena quantidade de água doce. Mas, afinal, quais são os tipos de águas que existem? Eu sei alguns. A água potável é aquela que apresenta condições para a saúde. A água salobra, que é aquela com sal ou outra substância dissolvida. E a água salgada, que é aquela que vem do mar. Também temos água doce dos rios e riachos. A água contaminada são dos esgotos e dos resíduos industriais. A água mineral possui minerais oriundos da natureza. Vocês sabiam que existem lugares com escassez de água? Professor, eu sempre vejo na televisão muitas pessoas que sofrem com falta de água. Pois é isso que acontece. Nós, seres humanos, desperdiçamos muita água em muitas atividades que realizamos. Nas áreas rurais, em atividades agrícolas, são utilizados fertilizantes químicos e agrotóxicos. A chuva carrega esses produtos que se infiltram no solo e poluem a água dos rios e os lençóis subterrâneos. Por isso, crianças, devemos tomar cuidado ao uso da água, não desperdiçando e sempre economizando. Quando for utilizar água, pense em algumas formas que podem evitar o desperdício. E vocês, meus amigos, podem me dizer algumas atitudes que podem evitar o desperdício da água? Eu sei, professor. Não desperdiçar água, lavando as calçadas e também não deixar muito tempo o chuveiro ligado, né? Não deixar a torneira aberta quando escovarmos dentes, evitar o desperdício de água quando formos lavar o carro e dar banho nos animais. Isso é fato comprovado. Se houver desperdício, podemos ficar sem água na terra. Por isso devemos preservar, economizar e não poluir.
Temos vivenciado muitos problemas no nosso planeta. Um desses problemas é a poluição da água. A humanidade tem causado muito transtorno na natureza. A poluição da água é causada pelo acúmulo de substâncias indesejadas, nocivas e tóxicas, nos rios, lagos e mares. Um grande poluente das águas são os produtos despejados pelas indústrias nas águas dos rios. Além de poluir a água, ocasionam a morte de muitas espécies de animais aquáticos. O lixo também é um grande problema, que ao invés das pessoas jogarem eles no lixo, jogam dentro dos rios. A poluição da água tem causado muitos problemas para a saúde dos seres humanos, pois a água com má qualidade é responsável por 80% das doenças que atingem os seres humanos. Comer alimentos lavados com água contaminada, tomar banho com água poluída, beber água poluída pode ser um grande risco para a saúde de nós seres humanos. Vocês sabem quais são as principais doenças causadas por parasitas? Sei sim, professor, é o giardíase, que é o contágio através do consumo da água que contém o parasita Giardia. A esquistossomose é o contato com a água que contém larvas provenientes do caranguejo hospedeiro. A ascaridíase, que se dá através do consumo proveniente do parasita Acaris lumbricoides. Muito bem, além dessas doenças, tem outras doenças que podem ser causadas pela água contaminada, como hepatite A, leptospirose, cólera e entre outras. Todas essas doenças podem ser muito perigosas e podem levar à morte. A água, para ser potável, tem que atender determinados requisitos, quanto à natureza física, química e biológica. Requisitos físicos: não possui cheiro, sabor ou cor. A poluição causa alterações físicas na água. Sob o ponto de vista químico, pode ocorrer a presença de tóxicos como chumbo, cádmio, arsênico e metais pesados, como mercúrio. A água se considera biologicamente potável quando não contém organismos patogênicos que são causadores de doenças. O homem usa a água por diversas finalidades e necessidades domésticas, como beber, lavar alimentos e cuidar da sua higiene pessoal. Na indústria, a água é utilizada para mover máquinas, fornecer energia elétrica e também fabricar bebidas e alimentos. No meio rural, também é utilizada para irrigar plantações e a criação de animais. Com toda essa utilização, em parte a água é aproveitada, em parte dá origem a diversos resíduos. Esses resíduos poluem as águas, impossibilitando a vida nesses lugares. Os responsáveis pela poluição da água, tornando-a imprópria na vida animal e vegetal, e também pelo consumo público, agrícola e industrial, são acidentes marítimos envolvendo petróleo, a ausência de tratamento do esgoto doméstico e industrial, os agricultores que usam fertilizantes agrícolas na plantação e são carregados pelas águas das chuvas, os materiais orgânicos sintéticos que são lançados nos lagos, rios e mares, como plástico, detergente, solvente, tinta e inseticidas. O lançamento composto inorgânico nas águas feito pelas indústrias como ácido, bases e sal. A grande concentração humana nas cidades também é responsável por uma boa parte importante da contaminação. Ali realmente surgem verdadeiros rios de esgoto que arrastam resíduos sólidos. Mas lembre-se, à primeira vista, as águas podem se apresentar puras, mas nem todas são próprias para consumo. Por isso é importante tomarmos cuidado com a água que estamos consumindo. É necessário tomar cuidado com as águas das cisternas e minas. É indispensável que ela passe por tratamento necessário. E aí, amiguinhos, gostaram do programa de hoje? Espero que vocês tenham aprendido muito conosco. Então, amiguinhos, lembre-se sempre de fechar bem as torneiras e não demorar no seu banho, pois a água é essencial para a nossa vida, não a desperdice. E lembre-se, não jogue lixos em rios, lagos e mares. Amiguinhos, lembre a mamãe de não jogar gordura na rede de esgoto.
Também não lançar esgoto doméstico em córregos. Não jogar produtos químicos, detergentes, combustíveis nas águas dos rios. Eu sou o professor Mundinho. Eu sou o professor Mundinho. Olá, amiguinhos! Bem-vindos a mais um programa do Professor Mundinho e seus amigos. No programa de hoje falaremos de um assunto que vem preocupando muito nós seres humanos, que é a poluição do ar e do meio ambiente. Nós, seres humanos, temos contribuído muito para a poluição do ar, e isso tem ocasionado muitos problemas de saúde, principalmente doenças respiratórias. Pois é, criançada, devemos evitar qualquer tipo de poluição para preservar nossa vida na Terra. É isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa do Professor Mundinho e seus amigos. O ar, assim como a água, é um elemento indispensável para a vida humana na Terra. Ele envolve a Terra numa camada fina de diâmetro em volta do planeta, formando assim uma camada chamada atmosfera. O ar é incolor, pois não tem cor. É inodoro, pois não tem cheiro. E é insípido, pois não tem sabor. Nós não vemos o ar, pois ele é invisível. Sabemos que ele existe através das folhas se movimentando nas árvores e até mesmo nas roupas secando no varal, e entre outros exemplos. O ar encontra-se em todas as partes da atmosfera, ou seja, nos espaços disponíveis. Ele pode ser compressível ou comprimido nos espaços fechados. Nós, seres humanos, aproveitamos essas características do ar para encher uma bola, uma bexiga de aniversário ou até mesmo um pneu de um carro. Vocês sabiam que os combustíveis dos carros poluem muito o nosso meio ambiente? Para evitar um pouco a poluição do ar, devemos evitar a emissão de gases poluentes, usar mais transporte público, andar a pé sempre que pudermos, isso nos ajudará muito. O ar no campo, nas praias ou nas montanhas são mais puros. O ar na cidade é contaminado. Isso causa várias doenças de nós seres humanos. Existem bem menos animais e vegetais nas cidades do que nas florestas. Além disso, há muito mais construções nas cidades. Nas cidades, as fumaças das indústrias e dos carros poluem o ar. E isso ocasiona muitas doenças em nós seres humanos. Mas, professor Mundinho, o que é poluição? A poluição, Everton, pode ser entendida como um descarte da qualidade ambiental, que prejudica a saúde, o bem-estar e a segurança da população. A poluição do ar tem desencadeado muitos outros problemas, como aquecimento global, que tem preocupado muito os seres humanos. Mas o que é aquecimento global? É o processo do aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da Terra. Em consequência dele, a atmosfera é alterada, aumentando o nível do mar, o desequilíbrio do meio ambiente, enchentes e secas. Professor Mundinho, quais são as causas do aquecimento global? As causas do aquecimento global têm sido muito pesquisadas por parte da comunidade científica. Atribui o fenômeno como um processo natural. No entanto, as principais atribuições são relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito estufa da queima de gases de combustíveis fósseis como carvão mineral, petróleo e gás natural. Outro fator determinante para as alterações climáticas são o desmatamento, o degelo e a hipermeabilização do solo. Dentre todos, o carvão mineral é o maior vilão. Apesar das mudanças climáticas, está muito preocupante o uso desse combustível e está longe de ser substituído por alternativa menos poluente. Professor Mundinho, o que é carvão mineral? É um dos principais combustíveis fósseis. Sua queima emite gases que contribuem para o aquecimento global. Professor, mas de onde vem o carvão? Assim como os demais combustíveis fósseis, o carvão é o resultado de decomposição de plantas e de animais. É encontrado em vários lugares do planeta. Como é sua aparência e como ele é extraído? É um mineral de cor preta ou marrom. Sua extração é feita através de um processo de mineração. Mas para que ele serve? Para produzir eletricidade, plásticos e fertilizantes e também para ajudar no derretimento de minério de ferro para ajudar na fabricação do aço. Como ele produz eletricidade? Quando queimado, esse vapor aciona as turbinas das usinas.
Esse movimento gera eletricidade. Professor, por que o carvão mineral ainda é tão usado se ele é tão poluente? Bom, Débora, por ser barato e abundante, o carvão é uma alternativa atraente e econômica para as empresas fornecedoras de energia elétrica. É possível diminuir seu grau de poluição? Para diminuir o grau de poluição, existe muitas tecnologias como a lavagem de carvão, outra tecnologia que permite o bombeamento de gás carbônico para o subsolo para as usinas termoelétricas. A poluição tem gerado diversos problemas nos grandes centros urbanos. A saúde do ser humano tem sido muito afetada por causa da poluição. Doenças respiratórias como rinite, bronquite, asma, essas doenças levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. Em dias secos e com a poluição do ar muito alta, é recomendado beber bastante água, evitar atividades físicas ao ar livre, usar umidificador dentro de casa e limpar nossas casas com pano úmido. Outros problemas de saúde são irritação na pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na garganta e até mesmo processos inflamatórios do sistema circulatório. Mas, professor, a poluição também afeta o clima? Sim, Débora. O fenômeno do efeito estufa está aumentando a temperatura do planeta. Ela ocorre da seguinte forma: os gases poluentes formam uma camada de poluição na atmosfera, bloqueando o calor. Assim, o calor vai ficar concentrado, provocando mudanças no clima. Além disso, a poluição gera chuva ácida, que mata muitos animais e plantas, e com o tempo acontece a corrosão de monumentos históricos. Apesar das notícias negativas, o homem tem procurado soluções para esses problemas. No Brasil, por exemplo, temos milhões de carros movidos a álcool, combustível não fósseis que polui pouco. Testes com hidrogênio têm mostrado que no futuro os carros poderão andar com um tipo de combustível que lança na atmosfera apenas vapor de água. Muitos automóveis já utilizam o gás natural como combustível. A tecnologia tem se avançado no sentido de gerar máquinas e combustível menos poluentes ou que não gerem poluição. Vocês sabiam que as cidades de Pequim na China, Karachi, Paquistão, Nova Delhi na Índia, Lima no Peru e Cairo no Egito são umas das cidades com o ar mais poluído do mundo? Em contrapartida, temos Calgary, no Canadá, Honolulu, nos Estados Unidos, Wellington, em Nova Zelândia e Adelaide, na Austrália, fazem parte das cidades com o ar mais limpo do mundo. E aí, amiguinhos, gostaram do nosso programa de hoje? Continue nos assistindo. Até o próximo programa. Tchau!